Amém? Estamos em mais uma terça-feira, a quarta terça-feira dessa série. Eu estou com o microfone e estou com outro aqui no ouvido, né? Deixa eu ligar aqui, peraí. Som. Som. 1, 2, som. Som. Obrigado, senhor. Som, 1, 2. Estamos na quarta terça-feira, última terça-feira de junho, nesse seminário de escatologia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar e aprender sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Você que está nos acompanhando pela transmissão no Facebook, continue aqui conosco. Infelizmente você não vai poder ver os slides que nós vamos passar aqui hoje. Mas se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, alguma questão, você pode mandar nos comentários e eu vou responder aqui ao vivo, tá? Posso responder você aqui caso tenha alguma questão, alguma pergunta. Apocalipse capítulo 8, diz assim, do 1 ao 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou de pé veio outro anjo, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, oramos e pedimos ao Senhor nessa noite a Tua graça sobre nós, a Tua presença sobre nós. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, para que possamos compreender, Senhor, ó Deus, a revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor já determinou para o futuro da humanidade. E que nós possamos ser nessa noite, Senhor, tocados pelo poder da Tua palavra. Alcança, Senhor, aqueles que estão assistindo esse culto, esse estudo, que eles possam também, Senhor, ter a compreensão e o entendimento, Senhor, das verdades da Tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Nós falamos aqui, não sei quem de vocês aqui estavam desde a primeira terça-feira, mas como eu disse, essa é a quarta terça-feira, nós estamos vindo numa sequência, e por isso que é tão importante nós, às vezes, pegarmos desde o início, para a gente, às vezes, não ficar meio perdido no meio do caminho. Na primeira terça-feira, nós falamos aqui sobre a história da escatologia dentro do contexto da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja de Atos do primeiro século acreditava que Cristo viria para os seus dias. E eles esperavam o retorno de Jesus para a época deles, mas os anos passaram, Cristo não voltou naquela época, a igreja entrou num outro período da história, a igreja, por um bom tempo, deixou de esperar a volta de Cristo, deixou de aguardar o retorno de Jesus, e eles se preocuparam agora em dominar o mundo.
Até que veio a chamada Reforma Protestante, em 1517, a partir de 1517. E aqueles homens que estudavam a Bíblia naquela época entendiam que o Apocalipse e as profecias que estão inseridas no Apocalipse já tinham acontecido, já tinham se passado. Luiz, eu vou pedir para você baixar só um pouquinho o fundo, por favor, só um pouquinho. Então eles acreditavam que as profecias do Apocalipse já tinham se passado. Até que em 1830, uma jovem escocesa teve uma revelação de que um grupo de pessoas ia desaparecer da terra. Margaret MacDonald era o nome dela. E ela teve aquela revelação. E então um pastor estudioso da Bíblia pegou a revelação daquela jovem e começou a comparar com as profecias bíblicas. E descobriu, na interpretação bíblica, que de fato existe um momento que nós estamos aguardando, em que Cristo virá para buscar a sua igreja. Esse homem era Cyrus Scofield, pastor Cyrus Scofield, que escreveu a Bíblia que leva o seu nome, a Bíblia de Scofield. E ele pegou todos os textos bíblicos que mostram que vai haver sim um arrebatamento secreto da igreja, e ele comentou os textos bíblicos que mostram essa realidade. Falamos na terça-feira passada sobre o período de tribulação que aguarda o mundo após o arrebatamento da igreja e o governo do anticristo. E hoje nós queremos falar especificamente sobre 7 juízos de Deus que estão já determinados para esse período chamado de tribulação. Nós precisamos entender algumas coisas, algumas verdades em relação ao Apocalipse. Primeira verdade, quando nós falamos sobre interpretação das profecias, existem duas regras básicas. Duas regras básicas para nós interpretarmos corretamente o Apocalipse. Primeira regra é de que todas as profecias precisam ser interpretadas literalmente, a não ser, primeiro, que aquela profecia mostre claramente que ali é uma analogia, ou seja, ali é uma metáfora. Então, a não ser que aquela profecia esteja mostrando claramente que ali existe uma metáfora, muito claramente, ela precisa ser interpretada de forma literal. Vou dar um exemplo para a gente entender. Em Apocalipse 12, conta uma história, uma visão que João teve da mulher e o dragão. Que o dragão perseguia a mulher, e aquela mulher foi escondida por Deus no deserto. E o dragão ficava procurando essa mulher. Eu pergunto a vocês, essa profecia é literal ou é simbólica? Vou perguntar mais uma vez. Essa profecia é literal ou é simbólica? Simbólica. Por quê? Porque dragões não existem. Né? Não tem como eu dizer que essa profecia é uma profecia literal. Não, vai ter um dragão de verdade que vai perseguir a mulher. Não existe dragão. Quando João vê duas feras, duas bestas, por exemplo, uma fera que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres, isso é uma profecia literal ou simbólica? Literal ou simbólica? Tem gente que está na dúvida. É simbólica. Existe algum animal de 7 cabeças? Não. Então é simbólica. Então quando a profecia está mostrando claramente, tá na cara,
que é uma simbologia, ela precisa ser interpretada de forma simbólica. Luiz, esse slide, ele tem um fundo. Clica nele e cancela o fundo para mim, que está misturando aqui, por favor. Então ela é simbólica. Quando eu leio uma profecia e ela está mostrando claramente que é simbólica, precisa ser interpretada de forma simbólica. Agora, vamos lá. Quando João fala assim, João fala assim, que tinha um livro, ele diz que viu um livro no céu. E esse livro ele tinha 7 fechaduras, 7 selos. E aí, de repente, os anjos falavam assim, não tem ninguém que é digno de abrir esse livro e abrir os selos, as fechaduras desse livro. E de repente, vem um homem lá no céu, e quando ele vai se aproximando do livro, alguém fala assim, eis aí, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. É simbólico ou é literal? Literal. Então, a primeira regra para nós interpretarmos as profecias do Apocalipse é: toda profecia deve ser interpretada literalmente, a não ser que o texto mostre claramente que é uma analogia. Segunda regra para nós interpretarmos o Apocalipse é: toda profecia deve ser interpretada literalmente, a não ser que essa interpretação se choque com outro texto bíblico. Então, se uma profecia, quando é interpretada de forma literal, do jeito que está escrito, se ela se choca com outro texto bíblico, então não é literal. Ela é uma profecia simbólica. Então, é a segunda regra que nós precisamos entender. Terceira coisa importante, essa não está no slide, mas é importante a gente entender. Quando João, ele tem as revelações do Apocalipse, o anjo fala para ele assim, escreve tudo o que você vai ver. Porque essa é uma mensagem para a minha igreja. Primariamente, ou seja, em primeiro lugar, para as igrejas que estão na Ásia. Mas é uma revelação para a minha igreja. Então escreve. Então, conforme João ele vai tendo a visão, ele vai tentando descrever com as palavras que ele conhece. Ele vai tentando colocar no livro, com o conhecimento limitado que ele tem, aquilo que ele está vendo. Então a gente vai ver hoje aqui, por exemplo, uma descrição de João, quando ele fala, por exemplo, de gafanhotos. Ele fala assim, olha, eu vou tentar descrever como eram esses bichos que eu vi. Ele tinha corpo de gafanhoto, ele tinha rosto de leão, cabelo de mulher, o barulho deles é como se fosse uma cavalaria. Então ele vai tentando descrever aquilo que ele está vendo com palavras que ele conhecia. E nem sempre ele vai conseguir se expressar de forma tão clara. Então é uma outra questão que nós precisamos ter em mente quando a gente estuda o Apocalipse. O que João está vendo? João ele vê 7 anjos nessa visão que ele está tendo. Cada anjo recebe uma trombeta. E cada vez que um anjo, na visão de João, toca uma trombeta lá no céu, algum juízo de Deus acontece na terra. Esses juízos de Deus, eles vão acontecer no período da tribulação. Mais especificamente, nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Quanto tempo vai durar a tribulação? Quanto tempo vai durar a tribulação? 7 anos. A partir do momento que a igreja é arrebatada, começa o período de tribulação. E esse período dura 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, é um período que o anticristo, ele vai organizar a casa, ele vai fazer aliança, ele vai unificar a economia do mundo, vai unir uma só política, uma só religião, ele vai trazer uma paz para a terra, que é uma falsa paz. As
pessoas viverão um período de prosperidade que nunca desfrutarão. Afinal de contas, grande parte da população desapareceu. Mas no meio da tribulação, quando completar 3 anos e meio, ele rompe a aliança dele com Israel. Ele coloca a sua estátua, a sua imagem dentro do templo de Jerusalém. E aí Israel fala: não, nós não aceitamos adorar a imagem aqui, nós só adoramos um Deus. E a partir daí, ele mostra o seu verdadeiro caráter. E a partir daí, começa-se os juízos de Deus sobre a terra. Versículo 7 fala assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. O que é saraiva, gente? Alguém sabe o que é saraiva? Saraiva é uma chuva de pedras. Só que fala que é uma saraiva misturada com fogo de mistura com sangue. Ou seja, são pedras flamejantes, pegando fogo. O primeiro anjo tocou a trombeta e começou uma chuva de meteoros, uma chuva de pedras, e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. E o que aconteceu nessa chuva de pedras? Foi queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Foi queimada a 1/3 parte de toda a erva, de todas as árvores, de toda a vegetação da terra é queimada. Ou seja, não sei se alguém aqui viu as reportagens nos últimos meses. Se eu não me engano, foi ano passado que aconteceu umas queimadas na Amazônia. E aí todo mundo vem em cima do governo brasileiro. Como é que pode deixar acontecer isso com a Amazônia? E haviam fotos de satélite que conseguiam fotografar parte das árvores queimando. Agora, imagina a 1/3 parte da vegetação do mundo. O que vai acontecer? Nuvens de fumaça, a respiração vai ficar difícil. Então esse é o quadro que começa a se desenhar na segunda metade da tribulação. 2. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta. E uma como... Olha o que João está descrevendo. Ó. E uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. João, ele está vendo, ele está tendo essa visão, e ele tenta escrever. Ele fala assim: olha, eu vi o que parecia uma montanha gigante, ardendo em fogo. E essa montanha gigante que eu estou vendo caiu aonde? No mar. Ele está vendo um meteoro se chocando com o oceano. E ele fala assim: cuja 1/3 parte das águas dos mares se tornou em sangue. Por quê? Versículo 9. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. 1/3 da vida marinha morre com a queda desse meteoro.
1/3 da vida marinha, dos peixes. Tanta mortandade que diz que a água do mar se torna em sangue. E a 1/3 parte das embarcações. Agora, não sei se alguém aqui é bom de geografia. Quantos grandes oceanos nós temos no mundo? 5 grandes oceanos. A 1/3 parte dos oceanos vão se transformar em sangue com a queda desse meteoro. Agora, eu pergunto a você, agora você sabendo as regras de interpretação da profecia do Apocalipse, essa profecia é literal ou simbólica? Vou perguntar de novo. Essa profecia é literal ou simbólica? Literal. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Veja que uma chuva de pedras cai na vegetação. A 1/3 parte é destruída. Um grande meteoro que João fala assim, eu vi um negócio como se fosse uma montanha caindo no mar. A 1/3 parte da vida marinha e dos mares. Agora, ele fala, eu vi uma estrela caindo, só que essa estrela atingiu a 1/3 parte das fontes de águas. Água doce, água potável. As fontes de águas foram afetadas. E diz que todas as águas, a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessa água contaminada. Eu faço uma pergunta aos irmãos aqui. Aonde está a maior bacia hidrográfica do mundo? A bacia amazônica. A maior fonte de água doce, água potável do mundo está no Brasil. A 1/3 parte dos rios e das fontes de águas foram afetadas. Quarta trombeta, verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse. E na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Tenta imaginar o dia que nós estamos acostumados com o sol no meio-dia, com a 1/3 parte menor de luminosidade. Tente imaginar a noite estrelada, com a lua e as estrelas iluminada num breu. Só que nós estamos falando numa situação de caos. Queimadas, mortandade no mar, água potável escassa e agora a escuridão. Então vamos recapitular. Primeira trombeta, pode passar para frente o slide. Pode passar o próximo. Primeira trombeta, 1/3 das árvores e da vegetação. Segunda trombeta, um meteoro cai no mar e dizima a 1/3 parte da vida marinha. Terceira trombeta, uma estrela cai nas fontes das águas, comprometendo assim a 1/3 parte da água potável no mundo. Quarta trombeta,
1/3 do sol apaga a sua luz. Só que, veja bem, esses juízos de Deus, eles atingem os homens indiretamente. Esses juízos de Deus, no período da tribulação, eles atingem a humanidade de forma indireta. Por quê? Porque ele vai atingir a natureza. Não vai atingir os seres humanos diretamente. Vai atingir a natureza. Só que diz aqui, no versículo 13: então vi e ouvi um anjo que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Eu queria que você que está nos acompanhando por essa live, por essa transmissão, por esse estudo, eu queria que você entendesse o que está esperando o planeta Terra após a saída da igreja. Quando a gente começa a estudar os juízos de Deus, fica muito fácil nós entendermos que não tem lógica a igreja estar na terra nesse período. Que não tem o porquê a igreja passar por esse período. Aqueles que dizem assim: olha, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja passará pelos 7 anos ou pelos 3 anos e meio, é porque não entendem o que está reservado para esse período. A terra será tremendamente afetada pelos juízos de Deus. Mas olha o que diz, vamos para frente. O 5º anjo que vai tocar a trombeta, esse não está no slide. Se puder colocar o texto de Apocalipse capítulo 9, diz assim, versículo 1, Apocalipse 9 e 1. O 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Nós vamos ler até o 12. Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas somente aos homens, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E a aparência dos gafanhotos, ele vai tentar agora descrever o que ele estava vendo. Era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses.
tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E o 12, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Veja que é importante a gente entender que João está tentando. Ele está tentando descrever o que ele estava vendo. Ele tenta descrever com palavras que nós conhecemos a visão que ele está tendo. Quando o 5º anjo tocou a trombeta, diz que desceu um anjo e abriu o poço do abismo. E quando esse anjo abriu o poço do abismo, saiu esses seres, que ele fala, eram como gafanhotos, mas tinham cauda de escorpião, tinham um rosto de leão, dentes de leão, tinha umas couraças neles como de ouro, umas coroas, os cabelos como de mulher. Agora, sabe o que a Bíblia nos revela? Sabe quem são esses gafanhotos? Você vê que, Luiz, me ajuda aí. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Perdão, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos ler o verso 23. Fala assim, ó. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida tu recebeste os teus bens e Lázaro de igual mal dos males? Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto entre nós um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Veja que Abraão está dizendo assim: olha, entre aqui o seio de Abraão, o lugar de descanso, e o inferno, está posto entre nós um grande... Por que tem um abismo ali? Por que tem um abismo ali? Agora, 2 Pedro 2 e 4. Segunda carta de Pedro 2 e 4. Vamos lá. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Opa! Anjos que pecaram, não poupou esses anjos que pecaram, mas lançou eles no inferno, ó, lá embaixo, e os entregou aos abismos de escuridão. O que tem lá no fundo do abismo?
lá no fundo do abismo. Ele aprisionou esses anjos que pecaram lá no fundo do abismo, reservando eles para quê? Para o juízo. Reservando esses anjos para o juízo. Agora, Luiz, põe Judas, verso 6. Judas. Judas só tem um capítulo. Verso 6. Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Veja que esses anjos não são qualquer anjos. Fala os anjos que não guardaram o seu principado. Eram príncipes no céu. Eram príncipes. Eles não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles resolveram aderir à rebelião de Lúcifer. Esses príncipes não estão nas hostes espirituais da maldade, como disse Paulo. Esses príncipes poderosos foram guardados no abismo para o juízo do grande dia. Luiz, põe Lucas 8. Lucas 8, 31. Irmãos, nós estamos aqui no estudo bíblico, amém? Aliás, põe o 30 primeiro. Ó, o verso 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o... Nem os demônios querem ir para o abismo. Nem os demônios querem ir para o abismo. Esses demônios fraquinhos que ficam incorporando nas pessoas, quando encontraram Jesus, Senhor, não manda a gente para o abismo. Só que sabe o que diz lá em Apocalipse 9 e 2? Ele abriu o poço do abismo. Chegou a hora de vocês saírem. E foi dado a eles poder para que atormentassem os homens durante 5 meses. Com o mesmo veneno de um escorpião. O sofrimento desses homens será tanto que eles vão tentar se matar. Eles vão tentar se matar. Eles vão procurar a morte. Tamanho vai ser o sofrimento deles. Mas diz que a morte vai fugir deles. Eles não vão conseguir. E eles serão atormentados por 5 meses. Naqueles dias, 9 e 6, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Sexta trombeta. Aliás, alguém tentou fazer um desenho, uma ilustração desse negócio que João viu.
quinta trombeta. Alguém tentou. As pessoas estão assustadas porque tem uma nuvem de gafanhotos vindo lá da Argentina, chegando no Uruguai. Tem um monte de gente desesperado. Aqueles gafanhotos devoram as plantações, mas esses ferem os homens. Sexta trombeta, verso 13. 4 anjos destruidores, diz assim, Apocalipse 9 e 13. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. Eram 200 milhões. A NVI fala que eram 200 milhões. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 3. Fogo, fumaça e enxofre. 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Amém. Aqueles que sobraram dessas pragas, que vão matar a terça parte da humanidade, não se arrependeram. Ao contrário, cada vez que eles são afligidos, cada vez que eles são submetidos a um juízo, eles ficam com o coração mais endurecido e blasfemando contra Deus. E junta-se a isso o anticristo, dizendo que tudo que está acontecendo no mundo é culpa do Deus de Israel. Em último lugar, para a gente encerrar, a 7ª e última trombeta, que está em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, verso 15, diz assim, 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és,
que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para seres julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tantos aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Quando se toca a sétima trombeta, João tem uma visão. Ele vê o céu aberto. E ele vê os 24 anciãos louvando a Deus no seu trono, rendendo glória a Deus nessa visão, e dizendo: Senhor, Tu és o dominador, chegou o tempo do Senhor vingar os profetas, trazer galardões. E diz aqui que abriu-se o santuário de Deus, e foi vista a arca da aliança, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Sabe o que significa isso aqui? Quando o sétimo anjo toca a trombeta, é liberado uma nova onda de juízos de Deus sobre a terra. Os anjos de Deus no céu recebem taças que são chamadas de taças da ira de Deus. E esse texto aqui, ele agora, aqui de Apocalipse 11, no 19, ele para, a continuação dele, ele para e ele dá um intervalo. Nesse intervalo, João vai ter uma visão do dragão perseguindo a mulher, da besta, que é o anticristo, a segunda besta, o falso profeta. Ele vai ter uma visão dos 144 mil no capítulo 14, e a continuação dessa visão, ela continua no capítulo 15 de Apocalipse. A continuação exata, a sequência exata de Apocalipse 11 e 19 continua em Apocalipse capítulo 15. Mas a gente vai ver na próxima terça-feira a continuação. A sétima trombeta. É o último slide, Luiz. A sétima trombeta. Volta no anterior. Volta no anterior. A sétima trombeta é a liberação de uma série de novos juízos de Deus, chamados de as 7 taças da ira de Deus. Uma coisa eu vou dizer aos irmãos: todos esses juízos de Deus, eles acontecem, nós conseguimos entender pela descrição que eles vão acontecendo de tempo em tempo, não é tudo de uma única vez. Afinal de contas, são 3 anos e meio em que todos esses juízos vão acontecer. Por exemplo, a quinta trombeta, os gafanhotos atormentam os homens por 5 meses. Ou seja, conseguimos entender que de tempos em tempos, podemos dizer que talvez de meses em meses, a terra vai sofrendo um juízo de Deus, um acontecimento. Na sétima trombeta, João vê o céu aberto. E no capítulo 15, a partir do capítulo 15, ele vai dizer por que o céu estava aberto. Porque os anjos começam a se posicionar com as taças da ira de Deus,
que serão derramadas sobre a terra. Eu separei um videozinho e depois, quando terminar esse vídeo, já passo a oportunidade.